Título paulista para o Corinthians cada vez mais perto. Te atualizo também no vídeo de hoje do canal do Nicola sobre as negociações por um zagueiro oferecido ao Corinthians na semana passada. Bora falar sobre Abel Ferreira. O técnico do Palmeiras escancarou suas lamentações específicas contra 2 jogadores do Verdão. Já o Flamengo é campeão mais uma vez e Felipe Luiz tem números impressionantes. Bora te atualizar sobre o São Paulo. O tricolor pretende usar essa janela de transferências para trazer mais algum reforço ou não? Falo ainda sobre Daverson, que pode ser trocado por Pochettino, embora não exista unanimidade dentro do Galo em relação ao jogador argentino. Tem novidades importantes sobre o Internacional, campeão gaúcho. Falo ainda sobre o Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A primeira informação é sobre Neymar, que foi até Curitiba, assistiu ao jogo e a vitória do Peixe por 4-1 contra o Coxa, mas não jogou. Depois da partida, ele falou sobre a frustração de ficar de fora da seleção brasileira, abre aspas, faz parte, estou me recuperando, melhorando cada vez mais. O jogador prometeu estar 100% para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Vasco em 30 de março. Já Léo Condé, técnico do Ceará, segue com 100% de aproveitamento contra Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Fortaleza. No último sábado, na primeira partida final do Cearense, vitória do Vovô por 1-0. Agora o placar registra, no confronto entre esses técnicos, 3 vitórias do Léo Condé e nenhuma de Juan Pablo Vojvoda. Já o Newcastle quebrou um jejum de 70 anos sem títulos importantes. A equipe dos brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton venceu o Liverpool por 2-1 nesse domingo e ficou com a taça da Copa da Liga Inglesa. Que baita jejum, deu até inveja para minha portuguesa. Para completar o giro de notícias, contar que na noite dessa segunda-feira, por volta das 8 horas, lá em Luque, cidade vizinha a Assunção, no Paraguai, sede da Conmebol, conheceremos os grupos da Libertadores da América e também da Sul-Americana. Expectativa alta para os brasileiros envolvidos nas duas competições. Preciso falar agora sobre o Vasco, mais especificamente da 777, que está sob investigação internacional. Tanto a 777 quanto a ACAP, que virou a controladora de todos os times da 777, estão sendo investigadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e por uma comissão de valores mobiliários. A avaliação se dá porque há possíveis violações de leis de lavagem de dinheiro. 777 que viveu o caos financeiro na temporada passada, indo praticamente à falência. A ACAP precisou assumir a controladoria da empresa norte-americana. 50 pessoas foram intimadas, pouco mais de 50 para ser preciso, foram intimadas. São funcionários e ex-funcionários da 777 e da ACAP, com a lembrança de que a controladora da 777 também é alvo de processos nos Estados Unidos que incluem má gestão e interferência em contratos, só para vocês entenderem a fama dos dois parceiros vascaínos na SAF. Bora falar agora sobre o Internacional, campeão gaúcho depois de 8 anos. Me chama a atenção uma informação que vem do Rio Grande do Sul. Antes da decisão contra o Grêmio, que terminou com empate 1-1, o Inter se sagrou campeão porque havia vencido por 2-0. O técnico Roger Machado solicitou da diretoria a quitação de uma dívida antiga, de 2006. E o credor era um pai de santo. Você vai entender essa história que é no mínimo curiosa. Pendência começa lá em 2006, quando o Colorado solicitou os serviços do pai Danilo para a Libertadores da América e para o Mundial de Clubes. O Inter venceu ambos, mas não pagou o pai de santo. Em 2010, o Internacional voltou a chamar o pai Danilo, prometendo quitar o atrasado e pagar mais 35 mil reais se fosse bicampeão da Libertadores. O título veio, mas os pagamentos ficaram pendentes. E criou-se, lá no Rio Grande do Sul, a máxima de que enquanto essa dívida não fosse resolvida, o Internacional não voltaria a ser campeão, nem sequer gaúcho. Vale a lembrança de que o Grêmio vinha de 7 títulos consecutivos e tentava emplacar seu 8º em sequência, igualando um recorde do Internacional de muito tempo atrás. A pedido do Roger Machado, o Internacional solucionou esse problema com o pai Danilo e horas depois acabou se sagrando campeão gaúcho.
Só para arrematar essa história maluca, em 2021, o pai Danilo concedeu uma entrevista afirmando que o Inter só sairia da seca de títulos quando contratasse o técnico Roger Machado. E aí, o que você pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora mudar de assunto e falar de Daverson por Pochettino. Quero contar com exclusividade que o Daverson está forçando a barra para deixar o Galo. No Atlético ele ganha R$700 mil por mês, entre salário, direitos de imagem e luvas, contrato só até dezembro. Fortaleza já se dispôs a pagar um pacote de 900 mil mensais por 3 temporadas. E é diante desse cenário que o Daverson tem alegado para os dirigentes do Atlético que ele tem 2 pensões para pagar, tem a mãe com problemas de saúde e está diante do último grande contrato da vida dele. O Galo, pela comissão técnica, topa fazer negócio. Se depender do Cuca, o acordo está feito, especialmente porque o Cuca solicitou Pochettino, meio-campista argentino de 29 anos de idade, titular absoluto nas 2 últimas temporadas do Fortaleza. Nessa temporada tem jogado com menos frequência. Ele também tem contrato com o Fortaleza só até o final do ano. Então, entre Cuca e diretoria do Fortaleza tá tudo mais ou menos resolvido. O Daverson vai para lá, o Pochettino vai para Minas Gerais e o acordo está fechado. Só que dentro do Galo não há consenso nem unanimidade em relação ao Pochettino. Essa informação que me foi passada por uma pessoa do Fortaleza dá conta de que há uma divergência em relação ao nome do Pochettino, apesar da indicação e da defesa do Cuca, que tem acertado pra caramba nas indicações de atletas pro Galo. Foi o Atlético campeão mineiro, passa muito pelos jogadores contratados e indicados pelo Cuca. Apesar disso, não há um consenso em relação ao nome do Pochettino e essa definição deve aguardar mais alguns dias. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor terá reforços ou não durante essa janela de transferências. Você sabe que desde o último dia 10 de março e até 11 de abril criou-se uma segunda janela no futebol brasileiro, com uma observação: apenas atletas que disputaram campeonatos estaduais ou estavam desempregados antes do fechamento oficial da primeira janela podem ser contratados. Existiram algumas especulações no São Paulo. Fernandinho, ex-volante do Atlético Paranaense, poderia chegar. Thiago Mendes está descartado, como ele vem do exterior, só poderia ser contratado na metade do ano. Também falaram a respeito da chegada de um lateral esquerdo, de um centroavante. O que eu posso contar para vocês é que na manhã dessa segunda-feira não há nenhum planejamento em relação a reforços. São Paulo até gostaria de melhorar seu elenco, mas a condição financeira impede qualquer tipo de negociação, a menos que surja uma oferta extremamente barata, praticamente sem custos, de um jogador sem salário alto. Tudo porque o tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. Hoje, São Paulo tem 3 milhões de reais a mais por mês com sua folha salarial em relação àquilo que poderia gastar de acordo com o FIDIC. FIDIC que inclusive salvou as contas do São Paulo, já foram captados 135 milhões e apenas 31 milhões destinados a pagamento de dívidas bancárias. O restante foi utilizado, entre outras coisas, para quitação de imagens atrasadas e uma série de outros problemas envolvendo o elenco. São Paulo que tem 4 reforços na atual temporada, todos chegaram sem custos. O meia Oscar, os laterais Wendel, o Enzo Dias e também Cédric Soares. E deve ficar por aí até a metade do ano, quando o São Paulo imagina já ter vendido 1 ou 2 jogadores com um pouquinho mais de facilidade para a contratação de atletas. Só para completar sobre o São Paulo, o tricolor vai a Luque, no Paraguai, nessa segunda-feira. Carlos Belmonte e Júlio Casares serão alguns dos representantes do São Paulo e há um encontro marcado para essa terça-feira com o Cerro Porteño, o assunto Bobadilha. São Paulo havia comprado o volante convocado para a seleção paraguaia do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, referente a 60% dos direitos. Os clubes vão se encontrar para tentar chegar a alguma solução. Estou tentando descobrir do que se trata o problema entre São Paulo e Cerro Porteño. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente de Felipe Luiz, início arrasador à frente do Flamengo. Ele tem 3 títulos e 1 derrota, ou seja, ganhou mais taças do que perdeu jogos. Isso porque eu não estou levando em conta a Taça Guanabara. Vi vários torcedores rubro-negros contabilizando 4 conquistas pro Felipe Luiz, que virou técnico do time principal desde o segundo semestre do ano passado. Felipe Luiz já se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2024, além de vencer a Supercopa do Brasil e o Carioca de 2025. Até aqui 27 partidas, 19 vitórias, 7 empates e a única derrota pro Fluminense na temporada passada.
79% de aproveitamento dos pontos, 48 gols pró, 14 gols contra. No Campeonato Carioca, com o time titular sob o comando do Felipe Luiz, só 2 gols sofridos. Flamengo que vem numa invencibilidade de 24 partidas, nenhum time da Série A está há tanto tempo invicto. Nesses 24 jogos, estou contabilizando apenas jogos comandados pelo Felipe Luiz com o time principal. Só para arrematar, o Flamengo que ficou no 0 a 0 com o Fluminense, mas teve 2 gols anulados no finalzinho da partida. Um contra-ataque puxado pelo Juninho e gol do Michael, gol do Plata, o segundo. Outro contra-ataque puxado pelo Juninho e gol do Michael. Ambos acabaram invalidados. Vi comentarista de arbitragem afirmando que o gol do Plata teria que ser validado porque não houve falta do Juninho num zagueiro do Fluminense. Para completar as notícias rubro-negras, o Flamengo também foi campeão da Libertadores da América Sub-20, domingo de 2 conquistas. Carioca por volta de 6h30, a Libertadores Sub-20 depois das 10 da noite. Empate 1 a 1 no tempo normal contra o Palmeiras e vitória nos pênaltis por 3 a 2, bicampeão da Libertadores de forma consecutiva. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira decidiu colocar o dedo na ferida. E depois da derrota por 1 a 0 pro Corinthians, gol do Yuri Alberto no Allianz Parque, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, o Abel decidiu apontar culpados. Ele não gostou da forma como o Veiga e o Estevão se comportaram e transpareceu essa frustração na entrevista coletiva pós-jogo. Primeiro falando sobre o Veiga, abre aspas, futebol é eficiência. Não achei que o Veiga estivesse criativo e precisamos muito dele nesses jogos. Mas as marcações são cerradas e nos duelos de meio campo, eles, o Corinthians, foram melhores e mais eficazes, fecha aspas. Sobre o Estevão, a treta se deu porque o gol do Corinthians nasce de um contra-ataque de uma bola perdida pelo Estevão. O treinador português disse, abre aspas, ele poderia passar a bola para o Vitor Roque. Sendo marcado, não tem problema dar a bola para outros serem protagonistas, fecha aspas. Essa talvez até uma crítica mais forte, alegando que o Estevão tem sido mais fominha e tenta ser protagonista o tempo inteiro. A pergunta que eu deixo para você é, o Palmeiras ainda tem chances de reverter essa derrota e se sagrar campeão? Seria um tetracampeonato inédito, 4 títulos consecutivos? O Palmeiras perdeu as últimas 3 finais de Campeonato Paulista, mas todas fora de casa, conseguindo a reviravolta como mandante. Dessa vez, a reviravolta vai precisar acontecer na Neoquímica Arena, jogo marcado apenas para 27 de março. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Tem zagueiro monitorado pelo Timão com proposta oficial dos Estados Unidos. Eu me refiro a Patrick, atleta revelado na Lusa, 25 anos de idade, jogador do Novo Horizontino. Na semana passada, representantes do atleta sugeriram o nome do Patrick à diretoria alvinegra, que pediu uma reunião, mas condicionou esse encontro à data FIFA, afinal de contas, semana passada super pesada, com decisão na Libertadores da América e também a final do Campeonato Paulista. Em meio a essa situação, apareceu uma proposta oficial do DC United dos Estados Unidos para a compra do Patrick. A proposta é de $1 milhão, ou mais ou menos 5 milhões e 800 mil reais, com uma curiosidade, quando compra o Patrick da Portuguesa, Novo Horizontino gasta 700 mil reais. Seria a chance de faturar 5 milhões e 100 mil reais nessa operação. Existe a chance de o DC melhorar a oferta, até porque o Novo Horizontino, mesmo com a chance de um ganho alto, pediu mais dinheiro. E o Corinthians vai ter pouco tempo, provavelmente essa semana, para se decidir sobre a contratação ou não do defensor, que é canhoto, e chegaria para tentar resolver os problemas da zaga corintiana. Corinthians que tem hoje Gustavo Henrique e Félix Torres jogando como titulares, Pedro Tchoca, André Ramalho e também Kaká na condição de reserva. Não dá para dizer que há nenhuma unanimidade entre os defensores. Só para completar, depois da vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, Emiliano Dias, o filho e auxiliar técnico do Ramon Dias, admitiu que ele e o pai já perceberam que são patinhos feios em território brasileiro. Aspas para o Emiliano, nunca nos sentimos respeitados ou queridos. Sabemos que a nível de estrutura e grupo nos respeitam e nos querem, o Fabinho e o grupo de atletas. Mas nem Jesus convenceu todo mundo, Maradona e Messi não convenceram. Nós já nos demos por vencidos. Sabemos que não vamos ser aceitos nunca. O que nos resta é trabalhar e deixar nosso nome marcado na história do Corinthians.
Só para complementar o noticiário alvinegro, Memphis Depay, que ficou mais perto de faturar o prêmio de 4 milhões e 700 mil livres de impostos com o título do Paulista, também garantiu mais 1,5 milhão de reais. É que com assistência para o gol do Yuri Alberto, ele alcançou 20 participações em gol e o contrato prevê tal bonificação. Memphis, que foi direto do Allianz Parque para o aeroporto e num jato particular viajou até a Europa. Ele participará das partidas de quartas de final da Liga das Nações entre Holanda e Espanha, jogos marcados para 20 e 23 de março. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!